Olá! Faz 100 anos que acabou a Primeira Guerra Mundial e por isso a gente fez uma matéria especial dividida em 2 capítulos sobre o conflito. No programa anterior você acompanhou a primeira parte e agora a gente te convida a assistir a conclusão que traz detalhes surpreendentes sobre essa guerra e que talvez você não saiba. Vamos conferir juntos? Na primeira parte dessa matéria sobre a Primeira Guerra Mundial, nós explicamos como ela começou em 1914. Falta explicar como ela terminou. Ela foi marcada pela dificuldade que os exércitos tinham ao tentar conquistar terrenos. Mas em 1917, 2 fatos mudaram o equilíbrio das alianças. Primeiro, a Tríplice Entente, que enfrentava as forças da Tríplice Aliança, perdeu um dos seus maiores aliados, a Rússia. O país teve que abandonar os combates enquanto resolvia um dos movimentos mais turbulentos do século XX, a Revolução Russa. Com problemas internos, uma crise gigantesca, né, de abastecimento e etc. E você tem ela participando da guerra. Então a população que já estava se organizando, e tem alguns líderes que já estavam organizando determinados grupos de oposição ao czar, eles acabam, né, durante a guerra fazendo a revolução. Com isso, a Tríplice Aliança tinha tudo para vencer, mas o governo alemão tomou 2 atitudes que forçaram a entrada de um novo exército nos campos de batalha. A primeira foi afundar navios mercantes norte-americanos que abasteciam a Tríplice Entente. A outra foi enviar um telegrama. Isso mesmo, o Telegrama Zimmermann, que foi uma mensagem cifrada enviada pelos alemães ao governo mexicano, mas que acabou sendo interceptada pela inteligência britânica. Nela, os alemães ofereciam ajuda aos mexicanos para recuperar territórios conquistados pelos Estados Unidos, caso o México apoiasse a Tríplice Aliança. Ao ser divulgada, a mensagem levou os norte-americanos a entrarem de vez na guerra, com milhões de soldados. E isso virou o jogo. A Tríplice Aliança foi se despedaçando até se render em 1918. Em 1919, veio o Tratado de Versalhes, que colocou o ponto final no conflito, impondo pesadas punições aos perdedores. Quando os tiros pararam, o mundo estava abalado, especialmente a Europa, que nunca havia visto uma guerra tão devastadora como aquela. Guerrear era natural, vou guerrear porque eu vou conquistar esse território, né, e dos reis, e sempre foi assim, não é? Mas, né, a proporção da guerra, a violência, o número de mortos nunca tinha sido visto. O grande edifício da civilização do século XIX foi demolido, nas chamas da Grande Guerra, quando seus pilares desabaram. Crueldades extremas, como o uso de gases tóxicos, horrorizaram as pessoas. Segundo o levantamento, foram usadas mais de 120 mil toneladas de gases tóxicos na Primeira Guerra. Eles não tiveram grande valor estratégico, mas alguns deles, como o gás mostarda, deixaram sequelas em milhares de soldados. Ele é um agente citotóxico. Ele destrói o DNA das células. Ele vai liberando esse gás e, em contato com a derme, ele forma bolhas de cor mostarda, né? Bolhas enormes. Alguns soldados que sobreviviam, eles desenvolviam câncer. Um dos soldados afetados pelos gases tóxicos foi Adolf Hitler, que na época era um cabo do exército alemão. Assim como ele, outros soldados que sobreviveram se tornariam líderes fundamentais na Segunda Guerra Mundial. Eles carregariam as lembranças das batalhas enquanto lidavam com o mundo em mutação. Em pouco tempo, impérios desapareceram, outros países surgiram
ou ganharam a independência. E esses aqui são apenas alguns exemplos. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Porque na Alemanha devastada, o terreno estava pronto para que Adolf Hitler se tornasse um líder. Ele vai criar, se apropriar de um discurso que é do século XIX, que é um discurso racista, onde o alemão, pro alemão, a Alemanha unida, a Alemanha forte, pronto, estava lá, toda a preparação para a Segunda Guerra. E assim, após 2 décadas do Tratado de Versalhes, o mundo viria um conflito ainda pior. Mas isso é tema para outra matéria. Porque eu prefiro terminar com um toque mais otimista. Lembrando que na Primeira Guerra também houve gestos improváveis de fraternidade. Como inimigos, celebrando juntos o Natal. Os soldados saíam das trincheiras, se encontravam, confraternizaram o Natal. Muitas vezes trocavam roupas, porque o uniforme do outro às vezes não era tão adequado quanto para a região onde ele estava, para o inverno, e depois voltavam a guerrear. E é assim que a gente encerra essa matéria, valorizando um gesto de paz feito por pessoas anônimas. Afinal, a gente relembra a Primeira Guerra na esperança de que conflitos como esse nunca mais se repitam. E isso depende de nós. Porque a história é feita pelos sujeitos. Que sujeitos? Eu, você, e não só as lideranças. Christmas. Frohe Weihnachten. Normalmente, quando se pensa em mestrado ou doutorado, as pessoas têm uma ideia voltada exclusivamente ao mundo acadêmico, mas isso não é verdade. A pós-graduação sempre fez parte do universo profissional e, para atender às novas demandas do mercado, ainda existem mestrados e doutorados profissionais. A questão de pesquisa não emerge da teoria, emerge da prática, no local onde a pessoa trabalha. Então existe um problema na área, no nosso caso, na área de controladoria e finanças. Esse problema precisa ser resolvido e nós, então, orientando o aluno, doutor ou mestre, para a resolução do problema, essa resolução é feita baseada na teoria. Faltam doutorados profissionais, são doutorados mais voltados para a aplicação. São aqueles que as empresas, em princípio, estão mais interessadas no momento. São doutorados mais objetivos e que trabalham em cima de casos reais. A Universidade Presbiteriana Mackenzie lançou o curso de doutorado profissional em Controladoria e Finanças Empresariais, o primeiro e único do Brasil nessa área. O curso pretende integrar conhecimento aplicado à atividade profissional, com foco na resolução de problemas ou propostas de inovação. Um projeto que deve atender demandas concretas da sociedade, das empresas, em vários aspectos de interesse, com relação à melhora de compliance, de controles internos, de estudo, de modelo de apoio à decisão. Então, o programa que nós estamos lançando hoje, ele está muito orientado à solução de problemas concretos das empresas. O evento de lançamento contou com a participação de 2 egressos mackenzistas, Renata Bandeira e Marcel Rodrigues. Eles explicaram como esse tipo de curso pode fazer diferença nas empresas. A contabilidade ela se transformou muito nos últimos anos com a adoção do IFRS no Brasil, a partir de 2010. Então, isso trouxe muita complexidade para a contabilidade e cada vez mais o profissional de contabilidade ele é desafiado em transações muito complexas e ter uma velocidade de resposta para essas transações muito rápida. Então, o conhecimento profundo das regras de contabilidade, ele é necessário para que o profissional esteja preparado para atender a demanda que tem dentro das organizações. É muito importante hoje o profissional, doutor, a gente conseguir aliar o conhecimento científico com o conhecimento prático, E eu acredito que o doutorado, assim como o mestrado, ele te dá a possibilidade de você trazer todo um arcabouço científico, que são conhecimentos específicos, com toda a prática que a gente adquire no dia a dia do trabalho.
Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. A hora que eu entrei aqui, me apaixonei assim pela faculdade, pelo campus, pela atmosfera. Eu gostei muito, muito. Quando eu vim aqui conhecer e depois fazer o vestibular, eu assim tinha certeza que eu queria estudar na Mackenzie. Eu tenho muita saudade desse campus especificamente, porque o curso de jornalismo era aqui, né? E, sem dúvida alguma, os professores... Nossa, se falar de saudade, assim, eu sinto falta de tudo da minha época de faculdade, porque foi muito bom. Eu curti muito a faculdade, muito, muito. Num nível que eu não vi passar os 4 anos, assim. Eu gostava, eu tinha prazer de vir para a aula. Eu curtia estar dentro da sala de aula, eu curtia muito a troca que acontecia. Acho que o curso de jornalismo, acho que até hoje deve ser um dos cursos que mais tem troca, né, de ideias, de debates, até de discussões às vezes, né, de pontos de vista, mas isso para mim era muito rico. Mackenzie tinha uma infraestrutura incrível, inclusive na parte de laboratório, né, dos cursos, das disciplinas mais técnicas. Então, os estúdios de fotografia, o estúdio de TV, de rádio, o laboratório de computação, tudo isso, né, era de ponta. As pessoas, quando o assunto é Mackenzie, elas realmente assim, já abrem um sorriso porque é reconhecido, né? E isso é incrível, assim, até hoje, por onde eu vou, eu falo que eu sou mackenzista, que eu fiz Mackenzie. Primeiro que eu sempre encontro uma porção de colegas e segundo que as pessoas têm uma referência muito forte, então isso é muito positivo. Hoje eu estou numa empresa grande que está mudando a forma que as pessoas assistem esporte e todo dia que eu chego para trabalhar eu aprendo uma coisa nova, né? E isso é muito bom. Então, sem dúvida, essa base que o Mackenzie me deu de eu conseguir absorver conteúdo, informação e usar isso para me transformar a forma que eu penso, que eu ajo, isso, sem dúvida alguma, foi a principal ferramenta que o Mackenzie me deu. O programa Mackenzie em Movimento fica por aqui, mas olha, se você quiser conhecer mais sobre os projetos, atividades ou cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, você pode acessar o nosso site mackenzie.br. E nós temos encontros marcados todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. Eu vejo vocês no próximo Mackenzie em Movimento. Até lá!